Olá, estamos então a iniciar o nosso módulo de número 5 do nosso curso de redação oficial. Bom, o que temos então para este módulo? Nós temos uniformidade e padronização, impessoalidade no texto, elementos básicos da correspondência oficial e a gramática aplicada no texto, normas de correspondência oficial, além disso, pronomes de tratamento e vocativo. Lembrando que o nosso curso em videoaulas, ele é todo alinhado ao curso escrito. Bom, aqui nas revisões gramaticais, eu sei que em alguns momentos do nosso trabalho, como servidores públicos, nós ficamos meio sem jeito de pedir ajuda, de pedir uma revisão para o coleguinha, de pedir para, enfim, verificar se o teu texto está realmente bom. Mas digo, é muito importante essa revisão. Muitas vezes falta uma vírgula, falta um ponto, faltou alguma letrinha em alguma palavra e por algum motivo ou outro isso pode passar e nós não verificarmos. Então a revisão ela é de extrema importância. O trabalho da revisão é deixar o teu texto, claro, formal, impessoal e ao mesmo tempo não tirar a essência desse texto. E é isso que nós precisamos atingir em uma revisão. Seja quando você observa um textinho pequeno para um colega, ou esse colega observa esse textinho pequeno para você. Então, o que temos aqui? Tem o seguinte, nos textos, de maneira geral, para elaborá-los coesa e coerente, né? Lembrando que coesão é a harmonia entre as palavras, é quando nós colocamos ali uma vírgula no lugar certo, quando nós utilizamos um conectivo, quando nós respiramos o texto no momento certo. E coerente é quando as ideias fluem e elas estão em harmonia, tá? Aí continua aqui, é preciso saber sobre a tipologia adequada. Porque veja bem, nós comentamos sempre que o texto precisa ser impessoal, mas quando eu escrevo um diário, eu preciso marcar a pessoalidade. Quando eu escrevo um e-mail no meu departamento e eu preciso fazer um pedido a uma hierarquia ou não, e esse pedido sendo pessoal, eu preciso usar a pessoalidade, né? Então é importante saber em que momento eu uso a pessoalidade, em que momento eu não uso. Por exemplo, quais são as características daquele gênero textual dentro daquela tipologia. Então, gêneros textuais é algo e tipologia é outro algo, é o que veremos agora mesmo. E aí o texto continua. Conhecer as características pertinentes ao gênero, conhecimentos técnicos, as regras da gramática normativa, as regras do novo acordo ortográfico que conversamos nos módulos anteriores, as normas da redação oficial e as diversas técnicas textuais que podem ser utilizadas na elaboração do documento pessoal. Lá no módulo 6, o nosso último módulo, eu preparei para vocês um momentinho para nós falarmos sobre o queísmo, por exemplo. O queísmo é uma técnica textual, tá? E essa técnica textual, você pode utilizá-la em e-mails, você pode usá-la em ofício, em memorando, em qualquer texto, que com certeza o seu texto fica mais coerente, coeso, objetivo, tá? Quando nós temos acesso a um texto que aparentemente ele está bem escrito, mas que quando você não consegue separar as informações principais das secundárias, ou ali tem 5 informações, mas você conseguiu só detectar uma, eu digo-lhes, na maioria das vezes o problema não é seu. O problema é que o texto não está escrito de uma maneira clara. É o que veremos também neste módulo. Bom, e aí o texto lá no curso escrito continua. É mais do que evidente que perante esses dois processos, elaboração e revisão, ou seja, quem elabora e quem revisa, deve haver um trabalho contínuo e em conjunto que envolva redator e revisor, a fim de que o processo da escrita, em sua primeira versão, possa ser melhorado. E a reescrita após a revisão permita que o texto seja finalizado sem erros e atenda aos objetivos do documento. A primeira coisa que vos digo, não tentem escrever difícil, tentem escrever de forma clara, tá? Dizer que eu estou usando o português formal porque ele é um português difícil é uma das grandes falácias que existem no mundo, tá? Isso não é verdade. O bom texto é aquele texto que o leitor lê e compreende com facilidade, não que ele precisa voltar algumas vezes para conseguir compreender, tá? E aí também o texto continua aqui. Bom,
É necessário saber estruturar o material. Olha só, estruturar o material, que sempre vão partir do pressuposto de que o texto deve ter as partes introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensa comigo. Nas redações de vestibulares, de concursos, aprendemos que essa introdução vem num parágrafo, o desenvolvimento vem 2, 3 parágrafos e a conclusão fecha o texto. Isso para um texto argumentativo, para um texto expositivo, enfim, para aqueles tipos, para aquelas redações. Mas e quando eu escrevo um e-mail? Esse e-mail tem um parágrafo apenas. Quando isso acontecer, eu também preciso ter introdução, eu preciso ter desenvolvimento e eu preciso ter conclusão. Ou seja, eu faço um período para a introdução, um período para o desenvolvimento e um período para a conclusão. Quando eu faço isso, eu monto um e-mail com introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, nem sempre essa introdução, esse desenvolvimento, essa conclusão estão em parágrafos separados. Eles podem estar no mesmo parágrafo. O que importa é a ideia. O que é a ideia de introduzir, o que é a ideia de desenvolver e o que é a ideia de concluir o texto. Bom, ele diz aqui o seguinte: a introdução é a parte do texto que vai apresentar de maneira clara o assunto a ser tratado. Ou seja, eu envio um e-mail, no primeiro período do meu texto, o leitor precisa saber qual é o assunto. Tá? Se é um pedido, se é um elogio, enfim, é isso. Eu não posso usar aqui agora uma linguagem popular, encher linguiça para chegar onde eu quero. Então, o que eu preciso? Eu vim aqui para quê? Isso precisa estar no primeiro momento do seu texto. Assim como acontece nas redações, né? Onde é uma redação argumentativa, por exemplo, eu preciso colocar tese na minha introdução. Ou seja, o leitor já precisa saber qual é o meu ponto de vista aqui também, mesmo que o texto tenha um parágrafo apenas, tá? E aí ele continua, além de expor, delimitar as questões referentes ao documento oficial. Acho que aqui seria delimitações, mas enfim. Vamos organizar para chegar bonitinho para vocês, tá? Ao documento oficial. Ela estabelece também relação com o desenvolvimento do texto. Então, é claro. Então, vamos supor, aqui, nesse momento, vamos mudar aqui um pouquinho. Ó, nesse momento aqui, na introdução de um e-mail, eu faço um pedido, tá? Primeiro período. Aí aqui eu uso um período. Quando eu termino esse período no meu e-mail, eu termino ele com um ponto. Vamos entrar num acordo aqui. Você, servidor, jamais enviará um e-mail com um parágrafo e nesse e-mail, nesse parágrafo, nós temos apenas um ponto final, que é o ponto final mesmo do texto. Não. O seu texto precisa respirar. E para respirar é isso. Ó, se eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão, quer dizer então que no mínimo eu tenho 3 pontos. Um ponto, 2 pontos e o ponto final, tá? Nós veremos isso aqui num exemplo. É muito feio, é muito deselegante, é sem técnica enviar um texto que seja em um parágrafo só, apenas com o ponto final. Nós precisamos respirar, o texto também precisa, tá? Então, coloquei o assunto, terminei com ponto. Agora eu vou ao desenvolvimento, que diz o seguinte, é a parte do texto que vai explorar o conteúdo. Deixa eu marcar aqui. Explorar o conteúdo, ideias, conceitos, informações, acordos, refutações e argumentos de maneira harmoniosa, tá? Então, organizada e criteriosa, tá? Essa parte pode ser organizada de diferentes formas. O que irá determinar isso serão as propostas da redação oficial e as informações disponíveis para a escolha do tipo textual. E obviamente, vai depender da situação do requerente. Então, vamos supor que sou eu enviando um e-mail à minha coordenadora. E eu preciso enviar esse e-mail para dizer a ela que no dia X eu preciso de uma folga, porque eu tenho uns exames para fazer. Então, né, levarei depois
o atestado, mas naquele dia eu já vou deixar avisado, ó, naquele dia tal eu não irei. Então aqui, ó, eu vou explorar o conteúdo, não é? Que é o que diz aqui, de maneira harmoniosa, organizada e criteriosa. Então, aqui eu vou colocar os porquês, tá? Os porquês. Então tá. Então eu explorei, ó, pedi a folga nesse dia, aqui eu coloco os porquês. Terminei os porquês, 1, 2, coisa, objetivo, eu venho para a conclusão. E aí a conclusão, o texto aqui diz o seguinte. Vamos lá aqui. Ótimo. É a parte final do texto. Claro, vou concluir, finalizei, né? Geralmente faz-se um resumo forte e sucinto do assunto explorado na redação. Então, ó, resumo forte e sucinto, né? Por isso, logo, preciso dessa folga, sei lá, no dia 15 de abril, né? Ó, fiz o pedido, coloquei os meus porquês, agora eu termino o meu e-mail com a minha conclusão. Aí eu coloco ali um conectivo explicativo não, desculpa, é conclusivo, porque estou concluindo meu texto, e continuo, ó. Explorado na redação, também apresentado de maneira clara, óbvio, né? Essa parte deve aparecer uma avaliação do que foi retratado no documento, que depende muito do tipo textual, tá? Certo? Então, aqui nós temos a conclusão que finaliza. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, curtinho, de um e-mail que nós podemos enviar no nosso dia a dia, de forma clara, objetiva, coesa. Vou tirar ali algumas palavrinhas, mostrar no conectivo, enfim, para que vocês fiquem com essa ideia um pouco mais clara. Vamos lá, então. Ó. Esse e-mail aqui é um e-mail fictício, tá? Então, nós temos o seguinte, temos aqui a quem o e-mail é endereçado, a Carla, né? Aqui tem um cargo da Carla. E aí vem o seguinte, preciso fazer uns exames médicos no dia 15 de abril deste ano, no período vespertino. Parêntese, minha regência. Tá vendo que aqui já fechou o ponto, ó. Esse períodozinho aqui é a minha introdução. Introduzir o texto, tá? Olha quantos pontos nós temos aqui. Vamos pintá-los. 1, 2 e o terceiro, o 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Fechou, ok? Introduzi o assunto, agora eu venho para o meu desenvolvimento. A médica desta especialidade só atende meu plano de saúde às quartas-feiras. Pronto. Aqui. Desenvolvimento. Servidora pública tem um direito, né, de, enfim, tirar um dia para fazer os meus exames. E aqui eu justifiquei. Por que eu vou logo numa quarta-feira, que é o período da minha regência? Por isso, né? Agora, eu finalizo o texto. Quando eu finalizo, eu coloco aqui, ó, um conectivo conclusivo. Se eu estou concluindo o texto, é claro, é mais viável que eu coloque um conectivo conclusivo. Por isso, portanto, enfim, por conseguinte. Aí vem, por isso, envio as atividades extras dos estudantes. Por quê? Porque quando o professor falta, ele deixa atividades extras para que os coordenadores, que os supervisores apliquem essas atividades aos estudantes. Ou seja, esse e-mail aqui é de uma pessoa que já se organizou, sabe o dia que não poderá comparecer e deixa tudo pronto. Envia o e-mail à coordenação. Aí tem, ó, envio as atividades extras dos estudantes, bem como me comprometo a entregar-lhes imediatamente o atestado de comparecimento logo no dia seguinte. Aqui eu tenho, ó, mais um períodozinho, vou colocar outra cor, que aí cada período, aqui, fica com a sua cor. Respeitosamente, porque a hierarquia é maior, Amanda Carneiro Vieira, professora de português do ensino médio. Vamos lá, aqui eu ainda posso cortar algumas coisinhas e fazer algumas pequenas mudanças. O texto fica um pouquinho melhor. Ó, preciso fazer uns exames. Posso tirar uns exames. Esses artigos indefinidos, em muitos casos, eles podem ser retirados do texto e eles não fazem falta, justamente porque são indefinidos, indefinem. Então aqui, ó, volto.
Preciso fazer uns exames. Preciso fazer exames. O uns, plural. Exames já está no plural. Então já tem essa ideia de uns. Então você tira, corta e segue sua vida. Então, ó, preciso fazer exames médicos no dia 15 de abril deste ano, vírgula, no período vespertino, minha regência. A médica dessa especialidade só atende no meu plano às quartas-feiras. Por isso, envio as atividades extras dos estudantes. Por isso que eu digo, a impessoalidade é preciso você observar qual é o gênero textual, qual é o tipo de texto. Porque aqui eu precisei marcar a pessoa, mas eu marquei a pessoa de forma objetiva. Não coloquei subjetividades, não disse que estou deveras doente, por isso não. Preciso fazer exames médicos, é isso, tá? Objetiva. Sem entrar muito ali na minha vida, enfim. Colocar ali coisinhas que não são necessárias, né? Aí tá, por isso envio as atividades extras dos estudantes, bem como me comprometo a entregar-lhes imediatamente. Ó, esse imediatamente aqui, ele poderia vir por vírgula também, tá? Então, quando você pode colocar a vírgula aqui, ó, vírgula, vírgula, que aqui é uma explicação, né? Ó, será imediatamente, tá vendo? Quando, nesse caso, você pode usar a vírgula, você vai observar o seguinte, se eu tirar esse imediatamente, ó, olha só, peraí, opa, aqui, ó, veremos se o texto faz sentido. Envio as atividades extras dos estudantes, bem como me comprometo a entregar-lhes o atestado de comparecimento logo no dia seguinte. Será que precisa desse coleguinha aqui? Tá vendo? Se é logo no dia seguinte, já dá a entender que é imediatamente, tá? Então, retirarei. Só que, nesse caso você queira deixar, e tire logo no dia seguinte, né? Entregar-lhes imediatamente o atestado de comparecimento. Então, você escolhe. É isso que eu quero dizer, ó. Esses dois coleguinhas aqui, eles têm ideias semelhantes. E eles estão no mesmo período, eles estão super próximos. Eu não preciso ter os dois. Aí eu escolho se eu quero usar imediatamente ou se eu quero usar o logo no dia seguinte. Detalhe, quando você preferir usar isso aqui, ele precisa estar entre vírgulas, porque eles significam um acessório ali dentro. Quando eu digo acessório, quer dizer que eu posso retirar do texto e que o texto continua tendo corpo, o texto continua existindo, o texto continua ali, bonitinho, seguindo a vida dele, tá? E é o que aconteceu aqui, ó. Eu venho aqui simplesmente corto e continuo, ó. Bem como me comprometo a entregar-lhes o atestado de comparecimento logo no dia seguinte. Fez falta? Não. Então quer dizer que ali ele é um acessório. Se ele é um acessório, ele precisa estar isolado. E quem isola? Ou são as vírgulas que fazem o isolamento, ou você pode usar também aqui, ó. Assim fica até mais chique. Dá a entender que você sabe escrever bem, que você é um bom escritor, que você comanda a língua portuguesa, não é? As vírgulas, a maioria de nós sabemos. Agora, aqui dessa forma, nem todo mundo, tá? Então, ó, em uma leiturazinha, uma releitura, uma revisão, eu consegui deixar o texto um pouco melhor, consegui cortar palavras, tá? Vou tirar aqui, ó, imediatamente o atestado de comparecimento. Vou parar aqui, já que eu tirarei o logo, tá? Pá. Olha, e-mail menor, ó, mais direto, mais didático, introdução, desenvolvimento, conclusão. Quando a coordenadora Carla abrir o e-mail, já tem lá, preciso fazer exames médicos no dia 15 de abril deste ano, no período vespertino. A coordenadora Carla, ela já entendeu que você não estará em regência, que você não irá ao trabalho. Pronto, é isso que ela precisa. É isso. Tá? Agora, se eu tivesse colocado, prometo enviar as atividades no dia 15, pois precisarei, tá vendo? Eu já tô enchendo uma linguiça ali que não precisa. Já tô enrolando, não precisa. Então, já coloco de forma objetiva, de forma clara, de forma coesa. Vejo se os conectivos estão corretos, porque aqui, ó, eu coloco um mas. Quebrei a expectativa. Eu quebrei a expectativa. Eu vejo se fica bonito. Às quartas-feiras, mas envio as atividades extras dos estudantes, bem como me comprometo a entregar-lhes. Eu
Ah, tá, tô quebrando a expectativa. Eu não vou, mas será que fica bom se eu tô concluindo o texto? Não, eu tô concluindo o texto. Eu quero uma conclusão. Então, por isso, ele é mais viável, tá? Então é isso. Terminei ali com respeitosamente, pessoa, o nome, cargo. Fechou. Claro, sucinto, aberto, tá? Sem sem muitos rodeios, tá? Na verdade, nós estamos em uma sociedade cada vez mais rápida. Não temos mais tempo para rodeios demais. Queremos isso. Objetividade. Aí tá. Continuemos aqui. Entendemos bem como ficou ali no simples e-mail, né? Aí nós temos o seguinte aqui, os tipos textuais e os gêneros que apresentam o tipo textual. Então nós temos aqui, ó, os narrativos, tá vendo? Ó, dentro dos tipos cabem vários gêneros, tá vendo? Um tipo, outro tipo, outro tipo, outro tipo e outro tipo. E aí dentro deles nós temos alguns gêneros textuais como destaque. Então, ó, narrativo, que narra, conto, crônica, romance, notícia, biografia, autobiografia. Então, ó, a impessoalidade tem que ser revista mesmo, porque ó, em uma notícia é impessoal, mas em uma autobiografia, pessoal, tá? No e-mail ali, eu precisei ser pessoal, tá? Ah, no e-mail, percebam que eu usei os modos no verbo indicativo. Vamos dar uma... Vamos voltar aqui. Mantém, ó. Os verbos estão no modo indicativo. Ó, preciso. Tá vendo? Envio. Ou enviarei. Né? Me comprometo. Tá vendo? Precisaria fazer uns exames no dia 15 de abril deste ano. Não, preciso. É um direito. Irei fazer os exames. Eu estou te informando e tomando as devidas providências como servidora. Não é isso? É isso. E aí, nós continuemos aqui então, tá? Então, ó, descrição, cardápio, relatório, reportagem, expositivo, texto, palestra, enfim, é tudo isso, tá? Então, de um lado nós temos os tipos e dentro desses tipos nós temos gêneros textuais. E qual é a nossa função ao escrever um texto? Saber de fato quais são as características de cada gênero. Então, sei lá, eu escrevo aqui um e-mail e um artigo científico. No e-mail posso ser pessoal, né? Posso ter pessoalidade, um artigo científico não. Então é isso, muito simples, mas a maioria dos nossos textos oficiais, da redação oficial, claro que a impessoalidade, ela cabe mais, ela está mais presente, né? Então vamos lá. Sabemos que tais quesitos estão expostos na Constituição. Então, ó, isso aqui não são absurdos vindos das cabeças dos professores de português que querem colocar isso em um curso. Não, isso está ali na nossa Constituição, no artigo 37. E nele fica mais que evidente que os órgãos públicos devem elaborar e trabalhar atos e comunicações oficiais que sigam o que rege na nossa Constituição, não sendo aprovado elaborar textos que fujam das regras. É isso. É coesão, é coerência, é pessoalidade, enfim, tudo isso que nós já vimos. Aí continua, claramente, ao fazer uso da impessoalidade, deve-se observar algumas situações como a ausência de impressões individuais, o uso impreterível da impessoalidade, o uso da concisão, da clareza, da objetividade, a elaboração do documento utilizando a formalidade, né? A necessidade de empregar um nível de linguagem adequado nos atos, nível adequado, não difícil. É preciso que a pessoa que receba o texto tenha clareza naquilo que está recebendo. O uso de um vocabulário coerente com o tipo de documento, bem como elaborar o texto de acordo com suas características textuais, tá? Aqui é bem como. O uso da padronização para possibilitar a uniformidade. Padronizar, uniformizar, né? Bom, como seu objetivo, então? Foi o que vimos naquele e-mailzinho, como exemplo. Seja preciso, né? Frases curtas, nada de frases longas. No módulo 6, nós teremos alguns períodos de textos que eles parecem muito bons, muito bonitos, mas na verdade eles não são, porque eles causam dificuldade de interpretação. Quando o texto causa dificuldade de interpretação, ele não é bom,
Ele é escrito, mas ele não é bom. Para ser bom, ele precisa ser claro, né? E para isso, para atingirmos essa clareza, as frases curtas, elas são essenciais. Primeira informação, conectivo, fecha, acabou. Ponto. É isso. Tem um ponto e vírgula, que é a tal da respiração sintática. O texto precisa respirar. Quando eu coloquei lá naquele e-mail, ponto, coloquei as vírgulas, o texto está respirando. É muito informal um servidor não conseguir fazer isso. Nós precisamos conseguir fazer isso, seja em qual gênero for. E aqui, evite palavras do dia a dia. Então, ao invés de usar um mas, use um entretanto, um todavia, um não obstante, né? Troca as palavras, porque quando você coloca palavras do dia a dia demais, o texto, ele fica carregado de informalidade. E a informalidade não é o que queremos na nossa redação oficial. Por isso que ela é oficial. E, é claro, amplie seu vocabulário. Quando lá no módulo anterior vocês tiveram os conectivos, algumas preposições também, foi justamente para isso, né? Para que vocês pudessem ampliar o seu vocabulário. Exemplo disso, quando eu leciono língua portuguesa para as crianças não, adolescentes, sexto ano, eles sabem usar o mas. Alguns sabem usar o porém, né? Então, ó, vou voltar aqui. Aqui. Ó. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ampliação do vocabulário. Eles sabem usar o mas, a maioria, né? Aí vem uma minoria e sabe usar um porém. Isso no sexto ano, tá? Então, eles têm aqui 12 anos. Na verdade, eles entram com 11, né? Depois eles fazem 12. Enfim, nessa idade aqui. Aí é o que eu digo para eles. Se eles não precisassem ampliar vocabulário, entender como o idioma funciona, né? Ler melhor, interpretar melhor, as aulas de língua portuguesa seriam desnecessárias na escola. E falo para eles que até nos nossos concursos públicos, quem passa geralmente é quem conseguiu ali uma pontuação adequada em português. Em português ele pode te tirar do cargo público. E aí tá, então nas primeiras aulas eles sabem. E aí nas outras, nós vamos introduzindo aqui outras palavrinhas, ó. Então eu ensino aqui para eles um contudo. Contudo junto, professora, que eles falam. Sim, um todavia, ó. Um entretanto. Enfim, ó. Pá, aqui. Bom, etcéterazinho aqui, tá? Etc. Pronto. Então, ó, no sétimo ano ele já tem essa ampliação de vocabulário. É isso que nós temos que fazer. Como servidores, nós precisamos o tempo inteiro estar ampliando o nosso vocabulário. Até porque tem palavras que mudam o sentido de uma geração para outra. E se nós continuássemos utilizando, né, daria certos preconceitos, enfim. Então, é interessante que nós estejamos atentos e atentas a essa ampliação de vocabulário, né? E aí, o texto lá, no curso de vocês, trata da impessoalidade, mais uma vez, né? Onde deverá ter ausência de impressões individuais, enfim, isso que nós já estamos conversando aqui. Ó, eu coloquei aqui para vocês o verbo haver, porque o verbo haver, ele é uma das grandes responsáveis para nós atingirmos um texto impessoal. Como assim? Ó, aqui tem o verbo haver impessoal, né? Bonitinho. Quando significa existir, tá? Acontecer ou fazer. É isso que ele faz, tá? Nas orações que dão ideia de tempo. Então, ó, há muitas crianças no parque. O verbo aqui tem o sentido de existir. Houve várias discussões na reunião. Aqui ele tem o sentido de acontecer. Há 2 anos que não vejo os meus pais. Ó, acontecer também, tá? Detalhe. Quando aqui eu tenho há muitas crianças no parque, lembra que nós colocamos que o texto precisa ser formal dentro das regras? Eu poderia colocar aqui, ó, tem, ó, muitas crianças no parque. Faria sentido? Faria sentido. O falante de língua portuguesa brasileira
fala isso aqui, tem muitas crianças no parque, fala isso daqui, certo? Só que quando você usa o tem e ele concorre com o mas, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho o tem e eu tenho o a. E aqui eles são concorrentes, tá? Eles têm o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui, ele é informal, tá? Que nós chamamos também de coloquial. E esse daqui é formal, que nós chamamos de culto, que nós chamamos de padrão, tá? Então, ó, coloco lá no e-mail. Tem muitos funcionários lá no e-mail pro meu chefe, pra minha chefe, faltosos. Ó, isso daqui tá certinho. Nós compreendemos, faz sentido. A comunicação, a linguagem é para isso, é para nos comunicarmos. Só que quando eu observo aqui, esse tem, ele poderia ser um a. Poderia não, ele pode. Então, há muitos funcionários faltosos, não é? Se houve a concorrência e o sentido permaneceu, então quer dizer que esse primeiro e-mail aqui, essa primeira mensagem aqui, ela é informal. E eu estou na redação oficial, eu estou trabalhando em um órgão público. Quer dizer que eu venho aqui e substituo o tem por a. Então, ó, não é... voltar aqui. Vamos lá no nosso quadro, saudade do nosso quadro. Ó, aí eu venho aqui. Mando lá no WhatsApp. Aí eu coloco a reunião hoje. Formal. Por quê? Porque poderia ser tem reunião hoje. Como estou em um órgão público, linguagem formal, eu prefiro o a, tá? Então, o a é um coleguinha nosso, servidores em textos formais, para nós utilizarmos assim, ó, sempre. Deixa o texto impessoal, deixa o texto acessível, deixa o texto formal, tá? Ele, de fato, é muito importante para as nossas comunicações. Voltemos, então, aqui nos nossos slides e continuemos o nosso encontro. Ficou bagunçadinho, né? Mas acredito que tem quem vai acompanhando aqui comigo os raciocínios consiga, assim, compreender. Na vida pessoal mesmo, eu sempre dou aula assim. Eu não gosto muito de textos sem setas, sem, enfim, cliques. Eu sempre gosto disso. Acho que tem funcionado bem. Bom, aí lá no material de vocês também tem, assim, elementos básicos da correspondência oficial, que é a gramática aplicada ao texto, concordâncias verbal e nominal. Veremos isso aqui em um textinho curtinho, tá? Elementos básicos, que são as pontuações, nós vimos aqui no e-mail também. Aí eu trouxe esse exemplo. E aí, nesse exemplo, falaremos sobre isso tudo, tá? Ó. Aqui, ponteiro. Ótimo. Ó. As entidades comprometidas, tenham muito cuidado com essa crase, tá? Eu já vi muitas vezes em textos formais, vi no WhatsApp, vi no e-mail, vi até em ofício já essa crase errada. Gente, crase virada para lá, tá? Tem dúvida sobre a crase? Pesquisa. Os servidores precisam saber utilizar a crase. Aí tem o seguinte, o assunto, convite para adesão à campanha do laço branco. Então, o que eu tenho a dizer aqui? Aqui, ó. A crase, bonitinha. E por que tá com crase? Entidades comprometidas. E entidades comprometidas está no feminino. Né? Esse básico, nós sabemos. Assunto, convite à adesão à campanha, ó, aqui também. Por quê? Campanha
feminino. Certo? Até aqui tudo bem. Vamos lá então. Senhores, vírgula, ó. Esses senhores, vírgula, no vocativo. Nós já vimos o vocativo no nosso curso. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, IFG, todas as vezes que vocês utilizarem, enfim, um nome que vira, né, uma sigla, na primeira vez que vocês utilizarem, coloque sempre o nome completo, por extenso e o significado, ou seja, como o IFG foi colocado aqui pela primeira vez, ele precisa estar assim, IFG. Agora, se em algum momento no texto você precisa colocá-lo novamente, aí você pode colocar só IFG, mas aqui é importante que coloque assim, tá? Ou assim, tanto faz, tá bom? Tenho a honra de convidá-los para a reunião de apresentação da proposta da campanha Laço Branco, Homens de Goiás Unidos pelo fim da violência contra a mulher. Então, olha só, quando colocou aqui, ó, convidá-los, já sei que é um convite. E esse convite para reunião não está em qualquer lugar, está na introdução. Olha que bonito. Não foi o que disse lá? Que na introdução você já precisa dizer a que veio? Aqui disse a que veio, tá? Agora, ó, nesse parágrafo aqui, eles colocaram tanto o desenvolvimento do texto, né? Quanto a conclusão. Foi isso? Foi isso. Aí tem o seguinte, trata-se de um chamamento para adesão das instituições públicas, especialmente de seus servidores, colaboradores e da sociedade civil do Laço Branco, cujo objetivo principal é conscientizar os homens sobre o papel que precisam assumir para elaborar o fim da discriminação e da violência contra as mulheres. Observe que nesse parágrafo aqui, ele está bem cansativo, ó. Nós temos só esse ponto aqui e esse aqui. No fim, quando você conta, vai lá, tem, ó, introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que quando fica desse tamanho, fica muito grande, as pessoas podem embaralhar na informação. E é esse o seu papel, fazer com que as pessoas não se embaralhem. Então, como eu posso melhorar isso daqui? Vamos lá. Ó, quando eu coloco, trata-se de um chamamento para adesão das instituições públicas, especialmente de seus servidores, colaboradores e da sociedade civil. Tá vendo que aqui, onde tem essa vírgula, eu já terminei a informação? Agora aqui ele vem colocar, ó, objetivo principal é, tá vendo? Então aqui eu tenho uma informação, aqui eu tenho duas. Ah, então aqui eu posso colocar um ponto. Aí, obviamente, eu posso mudar aqui o conectivo para ficar coeso, né? E eu posso também só colocar a inicial maiúscula, isso depende do texto. E aí assim, ó. Então aqui eu ficaria desenvolvimento, desenvolvimento. Lembre-se, quando é uma redação argumentativa, né, desses concursos, vestibulares, nós não temos dois ou mais parágrafos de desenvolvimentos. Então, no texto também, você pode ter 2 ou mais parágrafos de desenvolvimentos, tá? Aquele lá do e-mail foi 1, porque foi um texto mais curto. Então, 1 para cada, mas aqui pode ser. Não deixe o teu texto muito longo, porque ele pode causar esse embaralhamento de informações. Aí depois ele vem com o objetivo, que é conscientizar os homens sobre o papel que precisam assumir para colaborar com o fim da discriminação da violência contra as mulheres. Aqui também, ó, tá ficando muito longo. Terminou a informação, como você colocou o ponto lá, você pode colocar aqui um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, tá vendo? Ponto e vírgula fica bom. Uma vez que Goiás figura entre os estados com maiores índices desse tipo de violência nos últimos anos. Enfim, eu quero mostrar aqui nesse parágrafo que você precisa deixar o texto respirar. Ele precisa respirar. Nós precisamos respirar, o texto também precisa. Tá? E com base nisso, nós ajustamos o texto de uma forma mais adequada. E aí, o texto continua dizendo o seguinte, elementos básicos, né, da correspondência oficial. Os pronomes são utilizados para substituir substantivos, evitando repetições excessivas, enfim, e tornando o texto mais fluido e elegante. Os artigos definidos, ó, esses que estão aqui, ou os as indefinidos. Como vocês viram, os indefinidos, aqui está dizendo que eles são essenciais para determinar, mas nem sempre, né? Nós vimos o caso ali no e-mail que eles não foram essenciais. Então, você precisa ter esse feeling para saber quando são essenciais ou não.
Eu diria que alguns, os definidos tudo bem, porque os definidos eles de fato definem. Agora, os indefinidos pode ser que não, tá bom? Mas assim, eu discordo, mas há professores que concordam, assim como no material que vocês têm, tá? Mas a dica é simples. Se você percebe que não faz falta, você pode tirar. Se faz falta, você deixa, tá? Aqui ele diz novamente, né, que os pronomes podem substituir, os artigos definidos e indefinidos são essenciais. Aí, para ter acesso a alguns exemplos de redações oficiais, então, eu quero ter acesso a exemplos. Onde eu consigo esses acessos? Vamos lá. Para ter acesso a alguns exemplos de redações oficiais e poder encontrar modelos de correspondências oficiais a diversos sites especializados em redação empresarial, comunicação institucional ou em portais de órgãos públicos. Tá? Alguns exemplos de sites, podemos observar os quesitos apontados aqui sobre textos de correspondência oficial. São em sites do... Aí aqui no material de vocês tem esses sites que são o Portal da Imprensa Nacional, Portal do Governo Federal, sites de consultorias e plataformas de modelos de documentos. Nós já conversamos sobre isso. É importante que você no seu órgão saiba quais são os tipos de textos e os gêneros textuais que você precisa utilizar com mais frequência e deixá-los em um drive, né? Geralmente quando é uma chefe ou um chefe de departamento, ele mesmo ou ela mesma tem. E aí quando o servidor precisa, tá lá disponível no drive, tá? Diz o seguinte, nas redações oficiais, para alguns tipos textuais, é preciso usar os pronomes de tratamento. Usá-los adequadamente requer estudo e também deve obedecer às regras previstas. Mas requer estudo, quando nós utilizamos com frequência, é natural que cai em rotina. Então, eu mando e-mail para minha coordenadora, hierarquia, respeitosamente. Eu mando e-mail para outro professor, respeitosamente. E assim vai, né? Então, isso acaba ficando no nosso dia a dia. Aí tem, quando elas forem do Poder Executivo, vocês usarão o Vossa Excelência, tá? Para as seguintes autoridades. Poder Executivo, nós temos aqui. Poder Legislativo, nós temos aqui quem são. E o Poder Judiciário, nós temos aqui quem são também, tá? Então, essa informação é importante, porque eu sei que no dia a dia nós não respeitamos, mas é importante quando estamos dentro desse cenário das redações oficiais, tá? E aí, vocativo. O texto diz o seguinte: o vocativo deve ser utilizado em alguns documentos oficiais e comunicações dirigidas aos chefes de poder. Nós vimos também no exemplo lá. Nesse caso, devemos utilizar excelentíssimo senhor, seguido do cargo que ele exerce, como no exemplo a seguir. Então, excelentíssimo senhor presidente da República. Então, quando é o vocativo quando eu estou ali me dirigindo diretamente àquela pessoa, né? Aquele órgão, enfim. Então, eu coloco excelentíssimo e aí completo com o cargo. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e assim por diante, tá? As demais autoridades, utilizamos apenas o vocativo senhor, ou senhora, tá? Então, senhor senador, senhor ministro, senhor juiz e senhor governador. Eu sei que sempre tem aquela pessoa que fala, não me chama de senhor não, porque eu não sou velho ou velha. Aquela pessoa que tem um problema com a idade que tem, não aceita muito bem, não sabe as maravilhas que é ganhar mais anos, ter mais autonomia, mais conhecimento. Sempre tem essa pessoa, mas quando você estiver em um momento oficial, essa pessoa reclamar, diga, não, mas eu estou em um texto oficial e eu preciso respeitar o uso dos vocativos, tá? Então, eu preciso usar o senhor e senhora aqui também, bom? Aí, nós temos aqui também o pronome vossa santidade, que é outro que usamos apenas para direcionar a palavra ao Papa, tá? Então, Papa, vossa santidade. O vocativo correspondente para ele é Santíssimo Padre, Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima. Usamos para dirigir a palavra em comunicações aos cardeais, tá? Então temos aqui a Vossa Santidade, apenas ao Papa,
Comunicações aos cardeais, senhor, padre, vossa eminência reverendíssima. É isso, tá? Então, esses pronomes, você saber quem vai usar, quem precisa e colocá-los em prática. Aqui ainda temos o vocativo de novo. Ó, esse aqui um pouquinho. Temos aqui as demais autoridades, utilizamos apenas o vocativo senhor, que é o que vimos lá em cima. Aí tem o pronome vossa santidade, usamos apenas com o papa. Aí tem o seguinte, quando elas forem autoridades universitárias, nesses casos devemos considerar a posição hierárquica de novo, tá? Então, reitor terá sempre, vossa magnificência. Então, usaremos para ele o vocativo magnífico reitor. Magnífica reitora. É isso. É saber para quem vai usar, em que momento adequado, enfim. Ai, Aline, mas eu acho isso muito brega. Tá, pode ser brega, mas é o que está na redação oficial e a Constituição manda, e nós, como servidores públicos, precisamos acatar a Constituição, porque ela é a nossa chefe, né? E aí, pá. Aqui aos vice-reitores, diretores e professores, devemos utilizar o pronome de tratamento Vossa Senhoria. Tá aqui. E no vocativo, então, pronome Vossa Senhoria, vocativo Senhor, Senhora, tá? O vocativo quando você está se direcionando àquela pessoa, né? E o pronome estão aqui, ó, vice-diretores, diretores e professores. Então, os professores, Vossa Senhoria. E no vocativo, Senhor, Senhora. Ai, é muito engraçado, né? No dia a dia ver isso. Em escolas regulares é notável. Ensino fundamental, ensino médio já cai em desuso. Não utilizamos mais o uso de tratamento digníssimo às autoridades, ó. Então, as autoridades, o uso de tratamento, acabou. Utilizamos Vossa Senhoria para as demais autoridades e para particulares. Não utilizamos mais o vocativo doutor, a não ser para dizer que o grau acadêmico deles. O que conversamos também em um outro momento do curso, e aí temos noção que tem um probleminha ali de entendimento, mas é isso. Doutor, doutorado. A concordância claramente tem que ser com os pronomes, né? Então, se é ela, elas, eles, ele, ela, enfim. Isso aí também nós já sabemos muito bem utilizar, tá? Os pronomes. E aqui no último diz o seguinte: embora a concordância gramatical se refira à segunda pessoa gramatical, aquela com quem se fala, ou a quem se dirige a comunicação, devemos levar em consideração a concordância para a terceira pessoa, tá? Então, ó, terceira pessoa é a concordância que nós respeitamos, embora saibamos que quando estamos falando com alguém, a segunda pessoa, ela é adequada, tá? Devemos prestar atenção nisso pelo fato do verbo precisar concordar com o substantivo que integra a locução com o seu núcleo sintático. Por exemplo, Vossa Senhoria precisará nomear um substituto para a Secretaria da Prefeitura. Vossa Senhoria precisará, né? O verbo ali, ó, imperativo. De maneira análoga a isso, os pronomes possessivos que se referem a pronomes de tratamento deverão ser utilizados na terceira pessoa, como no exemplo: Vossa Senhoria sairá às 18 horas da prefeitura. Esse às 18 horas, vamos mudá-lo aqui. Opa. Ó, como aqui estamos com as horas, né? Então, correto, às 18 horas. Certo? Lembre-se que o gênero gramatical sempre deverá concordar com o gênero da pessoa que se refere, certo? Seguindo essa lógica. Se for homem, usamos Vossa Excelência, está ocupado. Enfim, se for mulher, usamos Sua Excelência, está ocupada. Isso aqui também para nós é fichinha. É isso então. Terminamos aqui o nosso módulo de número 5. Finalizaremos em mais um módulo 6, com mais dicas de escrita. Alguns períodos lá no módulo 6 parecem bem escritos, mas vocês verão que não, ou não.
Se você lê o período e vê que não entendeu tudo, introdução, desenvolvimento e conclusão, é porque está mal escrito. E a nossa função aqui é deixá-lo bem escrito. Aguardo vocês, então, no nosso módulo de número 6, para fecharmos o nosso curso em videoaula com chave de ouro.